Então vamos lá, mais uma aula aqui para o curso de HTML e CSS, e nessa aula a gente vai ver como é que funcionam os combinadores em CSS. Então eu posso estilizar partes do meu documento que são filhas, que no caso são descendentes de um ou outro componente. Eu posso estilizar uma que é filho direto, eu posso estilizar irmão adjacente, que é só próximo em um nível, e eu posso também estilizar irmãos no geral. Eu vou mostrar, é melhor do que explicar aqui, vocês vão ver na prática como funciona. Vamos começar por descendente. Por exemplo, aqui eu vou criar uma div, e nessa div aqui eu vou criar aqui um parágrafo. Vou dar um tab aqui, e nesse parágrafo aqui eu vou colocar este fica verde, e vou salvar. Vamos dizer que eu quero estilizar só o parágrafo aqui, ó. Eu quero estilizar o parágrafo que está dentro da minha div. Eu posso estilizar só colocando aqui, ó, para estilizar a div, abre parado, e eu coloco aqui qualquer coisa nela. Eu coloco um background color blue. Vou salvar e vai me mostrar aqui que ficou azul. Vou colocar um color white aqui. Color white. Salvar. Beleza. A minha div está com o background azul, mas eu posso utilizar um elemento que está dentro da minha div, um elemento descendente. Eu vou só copiar aqui, só para ficar mais rápido. E eu posso, dando espaço e colocando qual elemento que eu quero, por exemplo, eu quero o parágrafo. Eu quero que esse aqui, ó, esse parágrafo aqui, fique verde. Eu vou salvar e eu vou alterar a cor dele para, em vez de white, vai ser verde, green. Vou salvar, vou atualizar, ficou verde. Bom, eu vou tirar esse, eu vou colocar um bluezinho mais fraquinho aqui, ó. Vou atualizar, vou salvar e vou atualizar, vai ficar mais fácil de ver. Esqueci de tirar aqui o blue. Vou salvar, vou atualizar, beleza. Então esse aqui ficou verde. Por que ele ficou verde? Porque eu tô atacando um descendente aqui direto. Se eu tivesse, vou tirar esse background color aqui mesmo que... Então, se eu tivesse aqui outros elementos aqui dentro da div, por exemplo, eu tivesse um span aqui, ó, e colocasse aqui texto normal. O texto normal ficaria branco. Por quê? Porque eu coloquei white, né? Eu vou colocar aqui um red. Então, o texto normal tá red e o P, só o parágrafo, tá branco. E mesmo que eu usar outros elementos, vamos dizer que eu uso um elemento aqui dentro. Eu vou pegar esse span e dentro do meu span, eu vou colocar um P. Vocês vão ver aqui como é que funciona. Aqui dentro do span, eu coloco um P. Esse aqui também vai ficar... Este também fica verde. Vou salvar. Tá vendo aqui? Ficou verde? Por quê? Porque mesmo estando dentro de um elemento span, ele está dentro de um elemento parágrafo. Então, todos os parágrafos, por definição, aqui, ó, div espaço P. Tudo que for descendente dessa div aqui, no caso, né? Tudo que for descendente da div vai e estiver dentro da tag P, vai ser verde. Se estiver fora de qualquer tag P, aí vai ter a cor vermelha, porque eu escolhi que esteja fora só na div, o texto fica vermelho. Dentro de qualquer tag P, dentro da div, pode estar dentro de outro elemento, mas sendo dentro da div, vai ser verde. Então é assim que funciona os descendentes. Agora tem os filhos diretos, ou seja, não é todos os descendentes da div. Então aqui só vai contar os diretos. Como é que eu faço para que eu queira que só os descendentes diretos sejam coloridos? Eu vou colocar um sinal de maior. Coloquei um sinal de maior aqui, vou salvar, vou atualizar. Tá vendo que esse de cá ficou vermelho? Por que ele ficou vermelho? Porque ele não é um descendente direto, ele não é um filho direto. Ele é um filho indireto, né? Ele está dentro de uma outra tag, é uma tag spam. Então esse aqui agora não vai mais ficar verde. Ele vai virar um texto normal. Entenderam como é que funciona? Por ele estar dentro do spam, ele não virou um filho direto, ele virou apenas um descendente, então aqui não vai alterar. Então quando eu quiser que seja só um filho direto da div que esteja a alteração, eu coloco um sinal de maior. Existe um outro que é o irmão adjacente, que vai selecionar o primeiro elemento que venha depois. Por exemplo, aqui eu vou criar aqui um título, vou criar aqui um H1, e nesse H1 eu vou colocar título. Vou salvar, vai aparecer aqui título 1.
Como ele está dentro da div, ele está vermelho. Inclusive, eu vou tirar ele da div. Vou tirar ele da div aqui. Vai ser só um H1 e eu vou tirar isso tudo aqui. Vou salvar. Vou apagar isso aqui também. Muito bem, só tá o título 1 aqui normal. Debaixo do título 1 eu vou colocar um parágrafo. Esse parágrafo aqui vai ficar verde. Este fica verde. E esse aqui, o segundo parágrafo, este não fica verde. Esse aqui não vai ficar verde. Por quê? Porque como a gente vai usar o irmão adjacente, que no caso é o primeiro que vem depois vai ser esse aqui. Eu vou colocar o estilo no H1 e o primeiro que vem depois vai também ficar com esse estilo. Esse segundo aqui já não vai ficar. Eu vou salvar, só para vocês verem que vai aparecer normal aqui, né? E agora eu vou lá estilizar. Eu vou estilizar o H1 mais o primeiro P. Só o primeiro P aqui, ó. Então, o sinalzinho de mais significa que vai pegar só o primeiro. Eu vou colocar um color green. Vou salvar. Tá vendo que só esse ficou verde? Ele não pegou todos os P's. Eu posso colocar aqui quantos elementos eu quiser aqui depois. E ele não vai colorir o elemento. E eu posso usar qualquer elemento. Podia ser um spam, podia ser o que for. Bastava eu colocar aqui, né? Se fosse spam, eu colocaria aqui spam. H1 mais spam. Se for texto, ou se for parágrafo, H1 mais P. Então, o mais, ele vai estilizar sempre o primeiro. Só o primeiro elemento que vem depois aqui. Eu posso usar isso também para o irmão geral. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, um sinalzinho de til. Eu coloquei um til e vou salvar. Todos vão ficar verde. Então, todos que for P dentro aqui do meu documento, se eu usar o til, vai estilizar eles como verde. Ou se eu tiver próximo do H1, né? No caso, embaixo diretamente do H1. Caso tenha um P acima do H1, por exemplo, eu vou colocar um P aqui, ó. P. Só o que tiver acima aqui do H1 não vai ficar verde. O que tiver abaixo do H1 vai ficar verde. Então, viu? Que o que está em cima do H1 não ficou verde e o que está embaixo ficou verde. Por quê? Porque eu usei o til. O til vai pegar todos os elementos abaixo, né? Para todos os elementos P, todos os elementos span, eu escolho qualquer elemento. Os elementos div, todos os elementos div abaixo do H1 vai ficar com a cor do texto verde. O acima não. Então, é assim que funciona os combinadores do CSS. Se você quer usar combinadores no CSS, é dessa forma que você vai fazer. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, dá um curtir no YouTube aí para ajudar o canal. Se inscreva pra gente chegar na meta dos 1000 inscritos nesse ano. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.